O Segredo da Menina e os 5 Pastores Alemães. Todas as manhãs, pontualmente às 6h45, os moradores do tranquilo bairro Jardim das Acácias, em Curitiba, testemunhavam a mesma cena extraordinária. Uma garotinha de apenas 7 anos caminhava pelas calçadas arborizadas, conduzindo 5 enormes pastores alemães com uma serenidade impressionante. Alguns vizinhos acenavam discretamente, outros filmavam de suas janelas, mas ninguém realmente sabia quem era aquela criança. Os comentários se espalhavam pelos portões e padarias. Quem são esses cachorros? Onde estão os pais dela? Como uma menina tão pequena consegue controlar animais desse tamanho com tanta facilidade? Porém, ninguém conhecia a verdade, porque a garotinha jamais respondia perguntas. Ela apenas caminhava todas as manhãs, mesmo horário, mesma rota, mesma determinação silenciosa, até que certo dia um comerciante local decidiu segui-la discretamente. E o que ele descobriu deixou toda a vizinhança completamente atônita. O que aquela criança escondia por trás daquele olhar inocente? Fique conosco, porque esta história vai tocar seu coração de uma maneira inesperada. A cidade mal despertava quando o som de passos leves ecoava pela Rua das Hortênsias. A névoa matinal cobria as casas antigas, transformando o sol nascente em um brilho alaranjado difuso. Através daquela bruma suave, surgia uma visão que os moradores já haviam se acostumado a presenciar, embora jamais conseguissem compreender completamente. Uma menina pequena, não mais que 7 anos, vestindo um casaco roxo acolchoado, que parecia grande demais para seu corpo franzino, caminhava calmamente pela calçada irregular. Mas o que realmente capturava a atenção de todos não era a roupa desproporcional. Eram seus acompanhantes, 5 pastores alemães adultos. As guias, seguradas frouxamente em suas mãos delicadas, moviam-se em perfeita sincronia ao seu lado, como uma guarda de honra marchando em formação militar. Nenhum adulto jamais a acompanhava. Ninguém sabia de onde vinha ou para onde ia. Toda manhã, 6h45 em ponto, ela surgia atravessando as mesmas ruas, seguindo o mesmo trajeto e desaparecendo na esquina logo antes que o relógio da igreja batesse 7 badaladas. Então, como se ela e seus cães tivessem se dissolvido no ar da manhã, as ruas voltavam ao seu ritmo normal. Os vizinhos sussurravam histórias sobre ela. Alguns diziam que era filha de um adestrador militar que havia falecido em serviço. Outros afirmavam que os cachorros pertenciam à polícia e ela apenas ajudava a cuidar deles temporariamente. Mas nenhuma dessas teorias explicava como uma criança tão jovem conseguia controlar 5 animais poderosos com tamanha autoridade natural. Até mesmo os próprios cães pareciam compreender que ninguém deveria se aproximar demais. Certa manhã, seu Joaquim, o idoso dono da mercearia que varria a calçada ao amanhecer, tentou cumprimentá-la. "Bom dia, querida!" ele chamou com um sorriso gentil. Mas antes que ela pudesse responder, os pastores fecharam fileiras, seus olhos fixos nele com um olhar protetor que o congelou no lugar. A menina nada disse, simplesmente inclinou a cabeça levemente, deu um assobio suave e os cães seguiram em frente, deixando o comerciante parado ali, sua vassoura imóvel no ar. Logo as pessoas começaram a filmá-la de suas janelas. Vídeos da pequena garota e seus 5 gigantes guardiões inundaram as redes sociais. Alguns a chamavam de Princesa dos Pastores, outros brincavam dizendo que ela estava treinando um exército canino. Mas sob as piadas havia um sentimento crescente de admiração e inquietação. Porque se você observasse com atenção, os cães não estavam apenas caminhando com ela, estavam vigiando. A cada poucos passos, um pastor olhava para trás, outro examinava a rua à frente. Quando um carro passava rápido demais, seus músculos se tensionavam, como se prontos para atacar. E a garotinha, ela nunca estremecia, nunca sorria, nunca pronunciava uma palavra. Apenas aquele mesmo olhar sereno, quase melancólico, em seus olhos castanhos. Uma manhã,
Enquanto o sol subia sobre os prédios de tijolos aparentes e o ar se enchia com o canto dos pássaros e o latido distante de outros cães, um novo morador chamado Rafael Mendes observava de sua sacada. Ele havia se mudado para o bairro há apenas 2 semanas e não conseguia acreditar no que via. Uma criança conduzindo 5 pastores sem demonstrar o menor medo. Aquilo não fazia sentido. Algo naquela cena parecia perfeito demais, controlado demais e, de alguma forma, errado. Ele pegou seu celular e tirou uma foto, sem imaginar que aquela única imagem logo desencadearia uma série de eventos que revelaria um segredo que toda a comunidade havia ignorado por anos. Ao final daquela semana, todos no Jardim das Acácias conheciam seu nome, ou pelo menos pensavam conhecer. Alguns a chamavam de a Menina dos Pastores, outros simplesmente diziam a Pequena com os Cachorros. Mas ninguém realmente sabia quem ela era ou onde morava. Ela simplesmente aparecia todas as manhãs, sempre da mesma direção, sempre desaparecendo no mesmo canto enevoado perto do velho pé de jacarandá. O vídeo que Rafael postou viralizou durante a noite. Milhões de pessoas assistiram incrédulas, enquanto uma criança pequena guiava 5 pastores alemães poderosos através de um cruzamento movimentado como se fossem seus leais guardiões. As sessões de comentários explodiram com teorias. Algumas reconfortantes, outras perturbadoras. Talvez ela treine cães de assistência. Não, ela parece jovem demais. Esses são cães policiais. Tem algo estranho nisso. Olhe como eles se movem, é como se estivessem protegendo ela. Em poucos dias, repórteres locais começaram a aparecer na Rua das Hortênsias. Equipes de filmagem esperavam perto da esquina todas as manhãs, esperando por outro vislumbre. Mas a garotinha parecia completamente indiferente à crescente atenção. Ela nunca olhava para as câmeras, nunca falava com ninguém, apenas caminhava silenciosamente com seus cães, cabeças erguidas como um comandante liderando suas tropas. Os vizinhos começaram a sussurrar atrás das cortinas. Alguns estavam encantados, outros desconfortáveis. Dona Marisa, da padaria, jurava que havia visto a menina sussurrar algo em alemão para os cães, e eles responderam instantaneamente, sentando informação perfeita. Aquela criança foi treinada, ela murmurou, ou ela está treinando eles. O mistério se aprofundou quando alguém notou que cada cão usava uma coleira diferente, com placas antigas e gastas, numeradas como identificações militares. Esses não são animais de estimação, um policial local murmurou depois de assistir um dos vídeos. Esses são cães de serviço aposentados. Rafael não conseguia afastar sua curiosidade. Ele continuava reassistindo suas filmagens quadro por quadro. Em um close, ele notou algo que outros haviam perdido. Uma pequena cicatriz no pulso da menina e na coleira de um dos cães um minúsculo emblema metálico que parecia um distintivo policial. Os comentários online ficaram mais sombrios. Onde estão os pais dela? Quem deixa uma criança caminhar com cães desse tamanho sozinha? Isso parece errado. Ainda assim, sob a suspeita, as pessoas não conseguiam parar de assistir. Cada novo vídeo trazia novas emoções, admiração, confusão, medo. E toda manhã ela caminhava pelo mesmo caminho, como se nada tivesse mudado. Os cães formando uma parede silenciosa entre ela e o resto do mundo. De trás de sua janela, Rafael sussurrou para si mesmo. O que você está escondendo, garotinha? Ele não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir, e a verdade seria nada parecida com o que ele esperava. Rafael Mendes havia visto muita coisa em seus 42 anos. Crimes de rua, operações de resgate, o lado mais obscuro da humanidade. Como jornalista investigativo aposentado, nada mais o chocava. Mas algo sobre aquela garotinha caminhando com 5 cães massivos pela Rua das Hortênsias todas as manhãs despertou uma curiosidade que ele não sentia há anos. No início, ele descartou como apenas mais um fenômeno viral. Mas quanto mais assistia, menos aquilo parecia coincidência.
Cada manhã, os cães se moviam com precisão cirúrgica. Um liderando, um na retaguarda, dois flanqueando os lados e um sempre permanecendo mais próximo da menina como um guarda-costas silencioso. Seus olhos examinavam os arredores constantemente, alertas, mas calmos. Aquilo não era comportamento aleatório. Aquilo era treinamento. Rafael começou a acordar cedo, café na mão, caderno pronto. De sua sacada no segundo andar, ele estudava cada detalhe. O casaco roxo da menina era o mesmo todos os dias, um pouco gasto nas mangas. Seus tênis pareciam desgastados, como se ela tivesse caminhado quilômetros além daquele bairro tranquilo. E os cães, seu pelo brilhava, suas coleiras estavam bem cuidadas. Mas seu andar carregava disciplina, não alegria. Ele anotou uma observação. Estes cães têm propósito, mas qual propósito? Uma manhã gelada, a curiosidade venceu. Rafael decidiu segui-los. Não perto o suficiente para assustá-los, mas apenas o suficiente para ver para onde iam. Ele os seguiu meia quadra atrás, mantendo seus passos leves, sua câmera pronta. A menina não olhou para trás uma vez sequer. Sua mão minúscula segurava as guias com firmeza praticada. Eles passaram pela padaria, pela livraria, pelo parque, todos lugares familiares, mas então viraram em uma rua lateral estreita que levava à periferia da cidade, um lugar que poucas pessoas visitavam mais. Casas antigas alinhavam a estrada, algumas com tábuas nas janelas, outras há muito abandonadas. Foi então que Rafael notou algo que fez seu pulso acelerar. O comportamento dos cães mudou. Suas orelhas se ergueram, passos diminuíram e sua formação se apertou ao redor da menina. Ela olhou brevemente para o céu, sussurrou algo que ele não conseguiu ouvir e os cães instantaneamente se acalmaram. Aquele único comando, curto e controlado, enviou calafrios pela espinha dele. Quando eles chegaram à última casa do quarteirão, ela parou. A casa parecia esquecida. Pintura descascando, cerca quebrada, janelas meio cobertas com plástico em vez de vidro. Mas no momento em que ela passou pelo portão, a atenção dos cães desapareceu. Eles abanaram suas caudas suavemente, como se estivessem voltando para casa. Rafael se agachou atrás de uma árvore, tirando algumas fotos discretas. Seus instintos de jornalista gritavam com ele. Algo está aqui, algo que ninguém sabe. Quando a menina desapareceu para dentro, ele ouviu latidos fracos vindo de dentro. Mais cães, talvez 2 ou 3. Ele franziu a testa. Como uma criança poderia gerenciar tudo isso sozinha? Ele desligou sua câmera, exalando uma nuvem de ar frio. Tudo bem, ele murmurou, olhos fixos na casa velha. Vamos descobrir quem você realmente é. Ele não percebeu ainda, mas aquela única decisão de segui-la estava prestes a desvendar um mistério muito maior do que ele jamais havia investigado antes. Na manhã seguinte, Rafael estacionou seu carro algumas ruas de distância da casa velha. O sol mal havia nascido, pintando os telhados de dourado enquanto a cidade despertava. Ele sentou-se silenciosamente, observando através do para-brisa, esperando. E assim que o relógio da igreja bateu 6h45, o portão rangeu aberto. Lá estava ela novamente, a garotinha no casaco roxo, suas tranças balançando enquanto ela saía com seus 5 leais pastores alemães. Eles se moviam como sombras ao lado dela, sincronizados e silenciosos. A visão era quase hipnótica, uma criança tão pequena cercada por protetores tão ferozes. Rafael saiu do carro e seguiu a uma distância segura. Ele notou como cada cão parecia ter um papel específico. O maior, usando uma coleira de couro marcada, ficava à sua direita, constantemente examinando a estrada à frente. Eitro, ligeiramente mais jovem, caminhava perto de seu lado esquerdo, ocasionalmente cutucando sua mão com o focinho como se verificando se ela estava bem. Quando um caminhão passou perto demais, um dos cães latiu bruscamente e todos os 5 instantaneamente formaram uma barreira na frente dela. Rafael congelou. O movimento deles foi rápido, praticado, não comportamento aleatório.
Estes não eram apenas animais de estimação, eles eram unidades treinadas. A garotinha sussurrou suavemente: "Tudo bem, pessoal." E em um segundo eles relaxaram novamente. Rafael capturou aquele momento, a maneira como os corpos dos cães se aliviaram ao comando dela, seus olhos suavizando com confiança. Havia algo lindo nisso, algo que não se encaixava no comum. No parque, ela sentou em um banco, enquanto os cães se espalharam em um semicírculo ao seu redor. Eles não correram ou perseguiram pássaros como cães normais. Ficaram de guarda, alertas, mas calmos. A menina tirou uma pequena lancheira e pegou pedaços de pão. Não para si mesma, mas para eles. Ela alimentou cada um amorosamente, acariciando suas cabeças, sussurrando palavras que ele não conseguia distinguir. O peito de Rafael apertou. Não era medo ou pena que ele sentia, era algo mais. Esta não era uma criança fingindo ser corajosa. Esta era alguém carregando uma responsabilidade muito pesada para sua idade. Quando um corredor passou por perto, um dos cães se levantou instantaneamente, bloqueando seu caminho. O corredor riu nervosamente e se afastou. Rafael viu novamente. Aquele vínculo invisível, aquele entendimento silencioso entre a menina e seus guardiões. Enquanto caminhavam de volta para casa, Rafael sussurrou baixinho: "Você não está apenas passeando com eles. Eles estão passeando por você." Ele ainda não sabia, mas a verdadeira razão para aquele vínculo era algo muito mais profundo e muito mais comovente do que qualquer um poderia imaginar. Era uma manhã clara e gelada, o tipo onde a luz do sol cintilava nos vidros dos carros e o ar cheirava vagamente a orvalho e gasolina. A garotinha caminhava pela mesma rota familiar, seus 5 pastores alemães deslizando ao lado dela como guardiões silenciosos. Tudo parecia normal, até que não estava. Rafael seguia do outro lado da rua, câmera na mão, fingindo rolar pelo telefone. Ele havia documentado suas caminhadas por dias agora, cada passo puxando o mais fundo em seu mistério. Mas aquela manhã, algo diferente pairava no ar, uma tensão até mesmo ele podia sentir. Os cães estavam inquietos, suas orelhas tremiam a cada som, suas cabeças virando bruscamente como se sentindo algo invisível. Então aconteceu. Um rugido alto ecoou por trás. Uma moto acelerando rápido demais pela rua estreita. O motorista se inclinou perigosamente perto do meio-fio, sua risada ecoando enquanto o motor gritava. A garotinha congelou, seus olhos arregalados. Antes que Rafael pudesse gritar um aviso, os pastores saltaram em ação. O maior, aquele com a coleira marcada, pulou para frente, colocando-se diretamente entre a menina e a moto que se aproximava. 2 outros seguiram, formando um escudo com seus corpos. Pneus chiaram, o piloto desviou e a moto errou deles por centímetros antes de colidir com uma lixeira e tombar. O coração de Rafael batia forte enquanto ele corria pela rua. "Você está bem?" ele chamou, mas as palavras morreram em seus lábios. Os cães se viraram instantaneamente, ficando entre ele e a menina. Dentes expostos apenas o suficiente para avisá-lo para não chegar mais perto. O motociclista gemeu, tirando seu capacete, mas antes que ele pudesse praguejar, um dos pastores rosnou tão profundamente que ele tropeçou para trás. A garotinha se agachou ao lado de seu cão Liber, suas mãos pequenas tremendo enquanto ela tocava seu pelo. "Shh, tudo bem, Thor", ela sussurrou. "Você fez bem, Thor." O nome atingiu Rafael como uma faísca. Esse não era um nome de animal de estimação. Esse era um nome de chamada de serviço, o tipo que policiais ou manipuladores militares usavam. Ele deu um passo cuidadoso para frente. "Você deveria voltar para casa, criança. Isso foi por pouco." A menina finalmente olhou para cima. Seus olhos eram uma mistura assustadora de inocência e medo e algo mais: tristeza. "Nós estamos bem", ela disse suavemente, sua voz quase inaudível. Então, notando o pequeno rasgo em sua manga, ela o puxou rapidamente para baixo, escondendo algo embaixo. Por um momento, Rafael vislumbrou
Uma marca fraca em seu braço, quase como uma queimadura antiga ou cicatriz médica. Antes que ele pudesse perguntar, os cães latiram novamente, afastando-a da cena. Em segundos, ela havia desaparecido, engolida pela rua da esquina, deixando Rafael parado ali, coração acelerado, perguntas girando em sua mente. Antes de seguir seu conselho, deixa aqui seu like, inscreva-se no canal se ainda não fez e me conte nos comentários. Você já viu algo que parecia simples, mas escondia uma história profunda? Adoro ler suas experiências e ver como vocês se conectam com essas histórias reais. Agora, vamos descobrir o que Rafael encontrou quando decidiu investigar mais fundo. O motociclista praguejou baixinho e se afastou mancando, mas Rafael mal notou. Seu foco permaneceu naquela única imagem. Uma garota minúscula comandando 5 pastores treinados que morreriam por ela sem hesitação. Ele murmurou para si mesmo. Thor, cão de serviço, cicatrizes, sigilo. Seus olhos se estreitaram. Há mais em você do que ninguém sabe, pequena. Enquanto ele se virava em direção ao seu carro, o eco distante de latidos o seguiu pelo ar da manhã. Não com raiva, não com medo, mas protetores, leais. E naquele som, Rafael soube uma coisa com certeza. Ele não estava apenas seguindo um mistério mais. Ele estava caminhando direto para dentro dele. Aquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquela cicatriz espiando por baixo da manga da menina e ouvia ela sussurrar, "Você fez bem, Thor." O nome ecoava em sua mente como um enigma sem resposta. Ao amanhecer, ele estava de volta perto da periferia da cidade, estacionado do outro lado da mesma casa desgastada pelo tempo. A vizinhança ainda estava envolta em névoa. Pintura descascava das paredes de madeira. O telhado cedia no meio e a cerca se inclinava para frente como se até ela tivesse cansada de ficar em pé. Mas de dentro vinham sons fracos, latidos suaves, um choramingo, depois silêncio. Ele esperou até que ela saísse para sua caminhada matinal habitual. Uma vez que ela e os pastores desapareceram rua abaixo, Rafael atravessou a rua. Cada instinto lhe dizia para não invadir, mas a curiosidade empurrava mais forte que cautela. De perto, o lugar parecia pior. Lama manchava as janelas, uma caixa de correio enferrujada sem nome e pegadas pressionadas na terra como assinaturas de fantasmas. Ele circulou até os fundos, pisando cuidadosamente através de ervas daninhas até encontrar um pequeno galpão aberto. Dentro estavam sacos de ração vazios, cobertores rasgados e uma pilha de guias gastas. O ar cheirava a remédio e shampoo para cães. Então ele notou uma caixa de madeira enfiada no canto. Poeira cobria sua tampa, mas estampado nela, em letras pretas desbotadas, estavam 3 palavras que o pararam frio. Propriedade da Unidade K9, Polícia Metropolitana de Curitiba. O coração de Rafael martelou. Então Dona Marisa estava certa. Estes não eram cães comuns. Eles eram K9s treinados e possivelmente aposentados da polícia. Mas como uma garotinha havia acabado com 5 deles? Um latido repentino o fez estremecer. Ele girou para ver uma sombra na porta. Não uma pessoa, mas outro cão, mais velho, mancando, seu focinho grisalho com idade. Ele encarou Rafael por um longo segundo, então recuou para dentro da casa. A porta rangeu fechada atrás dele. Rafael recuou, pulso acelerado. Havia mais cães lá dentro, talvez feridos, talvez se escondendo. Ele puxou seu telefone e deu zoom na janela da frente. Atrás da cortina fina, ele vislumbrou o piscar de uma lâmpada, uma fileira de tigelas de aço inoxidável e o que parecia um uniforme policial dobrado pendurado sobre uma cadeira. Ele sussurrou para si mesmo. Quem está cuidando de quem, garota? Enquanto ele se afastava na névoa, o rosnado baixo de um pastor vigilante o seguiu por trás da cerca. Ele não sabia ainda, mas a próxima vez que retornasse, ele não estaria sozinho. E o segredo dentro daquela casa desmoronando não ficaria mais escondido. Não demorou muito para que a crescente atenção capturasse os olhos errados.
Os vídeos virais, os sussurros, a curiosidade, tudo levou a uma ligação de alguém que pensou estar fazendo a coisa certa. Em uma semana, uma van branca marcada Controle de Animais, Prefeitura de Curitiba, parou do lado de fora da casa da garotinha. Rafael assistiu do outro lado da rua, escondido atrás de seu carro. Seu instinto se retorceu. Ele não sabia o que eles encontrariam lá dentro, mas algo lhe dizia que isso não ia terminar bem. 2 oficiais saíram, um segurando uma prancheta, o outro ajustando uma alça de tranquilizante em seu cinto. O mais jovem suspirou. 5 pastores sob cuidado de uma criança. Isso não é seguro. Teremos que removê-lo se nenhum responsável aparecer. O portão da frente rangeu abreto enquanto eles se aproximavam. Instantaneamente os latidos começaram. Profundos, trovejantes, comandantes. O som sacudiu o ar. Em segundos, 5 pastores alemães apareceram na cerca, pelos eriçados, olhos brilhando com aviso. Uau! O oficial mais velho murmurou. Isso é comportamento de formação. Eles estão guardando, não atacando. Ainda assim, ele deu um passo cauteloso para a frente. Isso foi tudo que precisou. O maior cão, Thor, se lançou em direção ao portão, dentes expostos. Os oficiais congelaram. Então, através do caos, a garotinha apareceu na porta. Seu casaco roxo desbotado agora, seu rosto pálido, mas determinado. "Parem!" ela gritou. Instantaneamente, todos os 5 cães recuaram, retornando ao seu lado como soldados obedientes. Sua mão pequena descansou na cabeça de Thor enquanto ela sussurrava. "Tudo bem, eles não estão aqui para nos machucar." Um oficial limpou a garganta. "Querida, seus pais estão em casa?" Ela balançou a cabeça devagar. "Somos só nós." O oficial mais jovem suavizou sua expressão, mas sua voz permaneceu firme. "Recebemos denúncias, querida. As pessoas estão preocupadas. Você não pode manter tantos cães sozinha." Lágrimas brotaram em seus olhos. "Por favor, não os levem," ela sussurrou. "Eles são tudo que me resta." Atrás dela, Rafael podia ver formas se movendo. Mais cães, mais velhos, espiando das sombras dentro. Sua câmera tremeu ligeiramente em suas mãos. O oficial mais velho suspirou. "Teremos que relatar isso," ele disse gentilmente. "Voltaremos amanhã com serviços infantis." Enquanto eles se viravam para sair, Thor rosnou baixo, seu corpo tenso. A menina se ajoelhou ao lado dele, sua voz tremendo. "Shh, não se preocupe, garotos. Não vou deixar eles levarem vocês." De seu esconderijo, Rafael cerrou a mandíbula. Ele sabia que não podia permanecer um observador silencioso mais. Amanhã, quando eles retornassem, ele teria que escolher: ficar de fora ou intervir para proteger a menina e seu segredo. O céu se abriu naquela noite. Vento uivou através da Rua das Hortênsias como um espírito irritado, chacoalhando janelas e arrancando galhos de árvores. Chuva caiu em cortinas, martelando o pavimento, transformando a vizinhança tranquila em um borrão de luzes piscantes e trovões rolantes. Rafael sentou junto à sua janela, encarando a tempestade. Ele não conseguia parar de pensar sobre a menina, sobre o medo em sua voz quando ela havia dito: "Eles são tudo que me resta." Controle de Animais deveria retornar na manhã seguinte, mas seus instintos lhe diziam que algo aconteceria antes disso. Ele olhou para seu relógio. 7 da noite. A rua estava vazia, nenhum sinal da menina ou seus cães. Normalmente, ele podia vê-los de sua sacada, fazendo sua ronda noturna perto da velha igreja. Mas aquela noite, o mundo lá fora parecia deserto. Relâmpago piscou, iluminando o extremo da estrada. A silhueta daquela casa velha mal segurando contra a tempestade. Então, através das cortinas de chuva, Rafael a viu. O portão batendo violentamente, pendurado aberto. Seu estômago caiu. Ele não pensou 2 vezes. Agarrando seu casaco, ele correu para dentro da tempestade. Cada passo era uma luta contra o vento. A chuva picava seu rosto, mas seu foco nunca vacilou. Conforme ele se aproximava da casa, ele podia ouvir latidos fracos, desesperados e abafados. O som cresceu mais alto a cada passo até que ele alcançou a varanda. "Olá,
Ele gritou sobre o rugido. Nenhuma resposta, apenas o arranhar frenético de patas contra a madeira. Ele empurrou a porta, trancada. Ele chutou mais forte. A moldura cedeu com um estalo e ele tropeçou para dentro. O cheiro o atingiu primeiro. Ar úmido, pelo molhado e medo. Lanterna tremendo em sua mão. Ele examinou o cômodo. Cobertores rasgados, tigelas de comida vazias, uma lâmpada piscando e então movimento. De trás de um sofá quebrado, Thor emergiu, encharcado e tremendo, seus olhos selvagens. Mas em vez de latir, ele se virou em direção ao corredor e choramingou, um som que Rafael nunca havia ouvido de um pastor alemão antes. Não era um aviso, era um pedido. Onde está ela? Rafael sussurrou. Ele seguiu o cão através do corredor escuro, suas botas chapinhando em poças formadas no chão empenado. Relâmpago iluminou o corredor estreito, e lá estava ela, a garotinha encolhida ao lado de 2 dos cães mais velhos, agarrando uma lanterna que há muito havia morrido. Seu casaco roxo estava ensopado, seus lábios pálidos. Ei, estou aqui! Rafael caiu ao lado dela, verificando seu pulso. Fraco, mas constante. Os cães rosnaram suavemente, incertos de sua presença até Thor latir uma vez, um sinal agudo. Eles recuaram. Ethan envolveu seu casaco ao redor de seus ombros tremendo. Está tudo bem, garota. Você está segura agora. O vento rugiu do lado de fora, chacoalhando as janelas tão violentamente que ele pensou que elas se estilhaçariam. Ele tinha que tirá-la dali. Mas enquanto ele a levantava em seus braços, sua lanterna capturou algo. Uma foto emoldurada deitada de cara para baixo no chão. Ele a virou. Um homem em uniforme policial sorria de volta, em pé orgulhosamente ao lado de 5 pastores alemães. Sua placa de nome dizia Sargento Lucas Ferreira, Unidade K9. A respiração de Rafael falhou. A semelhança era inegável. Os olhos da menina, seu rosto. Ela era filha dele. Trovão estourou lá fora, sacudindo as paredes. Rafael sussurrou para si mesmo. Meu Deus, ela é a criança dele. E naquele momento, ele soube que isso não era apenas um resgate. Era o começo de uma revelação que mudaria tudo. Pela manhã, a tempestade havia passado, deixando a Rua das Hortênsias enterrada sob silêncio e galhos quebrados. Mas a paz não durou muito. Às 8 horas exatas da manhã, 2 viaturas policiais e a mesma van branca de controle de animais pararam na Casa Velha. Os oficiais saíram, água pingando de suas botas, seus rádios crepitando através da névoa. Eles haviam vindo preparados desta vez. Tranquilizantes, lanternas e documentação autorizando entrada forçada. Rafael estava nas proximidades, fingindo ser um espectador, embora seu coração batesse forte com culpa. Ele havia levado a menina para a segurança horas antes, para sua casa, onde ela dormia sobre um cobertor ao lado de Thor e os outros. Mas parte dele precisava saber o que estava realmente escondido dentro daquela casa. O oficial mais velho bateu na porta. Controle de animais da cidade. Alguém aí dentro? Nenhuma resposta. Apenas o choraminho fraco de cães além da madeira. Ele tentou novamente, mais alto desta vez. Temos uma ordem para inspecionar a propriedade. O silêncio se estendeu por vários segundos antes que um dos oficiais trocasse um olhar e assentisse. O ariete atingiu a porta com um baque que ecoou pela quadra. As dobradiças cederam e o cheiro de pelo molhado e desinfetante encheu o ar. Eles entraram cautelosamente, lanternas cortando a escuridão. O oficial mais jovem parou primeiro. Senhor, você precisa ver isso. Gaiolas, dezenas delas, não gaiolas de prisão, mas limpas, forradas com cobertores, algumas vazias, algumas com pastores feridos descansando dentro. Patas enfaixadas, feridas costuradas, tigelas de água reabastecidas. Não era um canil, era um santuário. Meu Deus, o homem mais velho sussurrou. Ela estava cuidando deles. Em um canto, uma parede de fotos emolduradas contava o resto da história. Oficiais em uniforme, unidades K9, comendações
E no centro, o mesmo homem da foto que Rafael havia encontrado, Sargento Lucas Ferreira, em pé orgulhosamente ao lado de seus cães. Pregado ao lado estava um recorte de jornal dobrado. Oficial K9 local morre em cumprimento do dever. Os oficiais ficaram em silêncio. A verdade os atingiu todos de uma vez. Isso não era negligência, era legado. O controle de animais abaixou seus tranquilizantes. Ninguém falou por um longo momento até que um oficial disse baixinho: "Não podemos levá-los, não depois disso." Do lado de fora, as nuvens começaram a se abrir e a luz do sol fluiu através das janelas quebradas. Os cães levantaram suas cabeças, calmos agora, como se soubessem que a batalha finalmente havia acabado. E quilômetros de distância, enquanto Rafael estava junto à sua janela, observando a chuva desaparecer, ele sussurrou para si mesmo. Ela não estava escondendo os cães, ela estava protegendo a memória deles. Mas a história não havia terminado ainda, porque o que estava no quarto escondido sob a casa mudaria tudo o que eles pensavam saber sobre seu pai. Quando Rafael retornou à casa velha mais tarde naquela tarde, a polícia já havia ido embora. A fita de isolamento tremulava fracamente ao vento, mas o silêncio ao redor do lugar parecia diferente agora, mais leve, quase pacífico. Os oficiais não haviam levado os cães. Em vez disso, eles haviam partido silenciosamente, deixando para trás uma única nota grudada na porta: sob cuidado de guardião temporário até nova ordem. Rafael empurrou a porta aberta, pisando cuidadosamente através da bagunça deixada para trás. O cheiro de ar úmido e pelo de cachorro pairava espesso, mas sob ele estava algo mais, algo fraco e familiar, o cheiro de antisséptico e metal. Ele o seguiu pelo corredor até alcançar os fundos da casa. Atrás de uma pilha de caixas, meio coberto por uma lona, estava um alçapão de madeira. Ele se ajoelhou e escovou a poeira. A tranca era velha, mas destrancada. Lentamente, ele a puxou aberta. Uma escada descia para a escuridão. Ele ligou sua lanterna e desceu, cada rangido dos degraus ecoando no ar parado. O que ele encontrou embaixo tirou seu fôlego. O porão não era um esconderijo, era um memorial. As paredes eram forradas com fotos, distintivos e certificados. Prateleiras continham suprimentos médicos, bandagens e comida de cachorro arrumada ordenadamente em fileiras. Mas no centro da sala estava algo que fez Rafael parar frio. Uma grande caixa de madeira coberta com uma bandeira policial dobrada. Em cima dela descansava uma foto emoldurada. Sargento Lucas Ferreira sorrindo ao lado de sua unidade K9. Os mesmos cães, agora sob cuidado de sua filha. Rafael se ajoelhou, seus olhos traçando a inscrição gravada na tampa da caixa. Para aqueles que nunca deixaram seu lado. Atrás dele, passos ecoaram. Ele se virou. A garotinha estava no pé da escada, segurando a guia de Thor. Seus olhos estavam vermelhos, mas calmos. "Eu sabia que você viria", ela disse suavemente. Rafael engoliu seco. "Você não deveria estar aqui, querida. A tempestade. Todo mundo estava preocupado." Ela balançou a cabeça. "Eu tinha que ficar. Eles ficam assustados quando chove. Meu pai costumava dizer, trovão soa como campo de batalha." Ela caminhou até a caixa e gentilmente colocou sua mão nela. Ele costumava levar esses cães em todos os lugares. Quando ele não voltou, eles foram mandados embora. Mas eles não pertenciam a nenhum outro lugar. Eles continuavam fugindo até que uma noite Thor me encontrou novamente. Eu o segui e então ele me trouxe aqui. Este era o lugar do meu pai. Ele tratava K9s feridos aqui, os treinava, dava casas a eles. Eu apenas continuei fazendo o que ele começou. Rafael olhou ao redor da sala, as ferramentas médicas, os gráficos de alimentação, as marcas de patas pintadas na parede. Ela havia cuidado de todos eles sozinha desde a morte de seu pai. "Você fez tudo isso sozinha?" ele perguntou baixinho. Ela assentiu. "Ele me disse uma vez, heróis nem sempre usam distintivos, às vezes eles têm patas. Eu prometi que nunca os deixaria para trás."
Lágrimas picaram os olhos de Rafael enquanto ele se ajoelhava ao lado dela. Você manteve a promessa dele melhor do que qualquer um jamais poderia. Por um momento, silêncio encheu o porão, o tipo que carregava tanto dor quanto paz. Thor encostou sua cabeça no ombro da menina e ela sorriu levemente. Rafael sussurrou: "O mundo precisa saber sua história." Mas a menina olhou para cima, balançando a cabeça. "Não, eu não quero fama, eu só quero que eles estejam seguros." Ele assentiu devagar. "Então, vou garantir que estejam. Vou te ajudar, garota. Você não está mais sozinha." Acima deles, a luz do sol atravessou a janela rachada, lançando um brilho dourado sobre a foto do Sargento Ferreira e seus leais K9s. E naquele espaço silencioso e sagrado, cercado por memórias e amor, a verdade finalmente pareceu completa. Uma filha mantendo o legado de seu pai vivo, um batimento cardíaco leal de cada vez. A voz da menina tremeu enquanto ela traçava seus dedos sobre a foto de seu pai. Ele costumava dizer: "Tempestades não assustam corações corajosos", ela sussurrou. Mas naquela noite, a tempestade nunca terminou. Rafael permaneceu quieto. Então, suavemente, ela começou a contar a história. A memória se desdobrou em suas palavras como se o próprio porão estivesse respirando vida no passado. Foi há 3 anos, a noite antes da missão final do Sargento Lucas Ferreira. O ar estava calmo, o céu desbotando para dourado fora de sua pequena casa na periferia da cidade. Seu pai sentava junto à lareira, polindo a coleira de Thor. Os outros 4 pastores descansavam nas proximidades, quietos, leais, vigilantes. A garotinha sentava de pernas cruzadas no tapete, seu ursinho de pelúcia no colo. "Papai", ela perguntou, "por que você tem que ir de novo? Você acabou de voltar para casa." Lucas sorriu gentilmente, colocando a coleira de lado. "Por quê, querida? Há alguém lá fora que precisa de nós. E quando você é um oficial canine, você não pode escolher os dias fáceis." Ela franziu a testa. "Mas quem vai cuidar deles enquanto você estiver fora?" Ele estendeu a mão e prendeu uma mecha de cabelo atrás de sua orelha. "É por isso que eu tenho você." "Eu?" ela disse, olhos arregalados. Lucas assentiu. "Se algo acontecer comigo, e eu quero dizer qualquer coisa, você cuida dos meus rapazes. Me promete isso?" Seus lábios tremeram. "Mas eu sou pequena." Ele sorriu, aquele mesmo sorriso suave que viveu para sempre em sua memória. "Coragem não é sobre tamanho, querida, é sobre coração, e você tem mais dele do que qualquer um que eu já conheci." Ele se levantou, assobiou suavemente e os cães sentaram eretos em formação perfeita. "Está vendo eles? Eles nunca vão deixar seu lado. Eles vão te proteger e você vai protegê-los. Combinado?" Ela assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. "Combinado." Lucas se inclinou e beijou sua testa. "Boa menina." Na manhã seguinte, a chamada veio. Um resgate de reféns que deu errado. Lucas e sua unidade entraram. Apenas 2 oficiais saíram. Lucas não foi um deles. Naquela noite, quando a garotinha acordou ao som de chuva no telhado, ela encontrou Thor sentado em sua porta, seu pelo encharcado, seus olhos cheios de tristeza. O resto dos cães seguiu, cada um carregando uma peça do equipamento de seu pai, seu distintivo, seu boné, seu apito. E daquela noite em diante, ela nunca os deixou ir. Conforme a memória desvanecia, Rafael sentiu sua garganta apertar. A menina ficou em silêncio, lágrimas brilhando na luz fraca. "Ele manteve sua promessa", ela sussurrou. "Agora é minha vez." Rafael colocou uma mão gentil em seu ombro. "Você não apenas a manteve", ele disse suavemente. "Você se tornou ela." Acima deles, a foto do Sargento Ferreira brilhava levemente sobre o feixe da lanterna. Pai e filha ligados para sempre por coragem, lealdade e amor. Na manhã seguinte, a história havia se espalhado como fogo.
O que começou como uma curiosidade viral sobre uma garotinha misteriosa caminhando cães gigantes havia se transformado em algo muito mais profundo, uma revelação que sacudiu a cidade inteira. Rafael não havia contado nada à mídia, mas a palavra viajou rápido. Os oficiais que haviam entrado na casa não conseguiram manter o segredo por muito tempo. Ao meio-dia, repórteres estavam de volta na Rua das Hortênsias, mas desta vez suas câmeras não estavam procurando escândalo. Eles estavam procurando uma heroína. Vizinhos que antes sussurravam atrás de portas fechadas agora ficavam do lado de fora com culpa em seus rostos. Dona Marisa da padaria segurava uma cesta de pães em mãos tremendo. Todo esse tempo, ela murmurou, e nós pensamos que ela era estranha. Nunca percebemos que ela estava fazendo o trabalho de seu pai. Uma pequena multidão se reuniu na esquina, esperando silenciosamente. Quando Rafael saiu de seu carro, microfones se viraram para ele. É verdade? Um repórter perguntou. A menina realmente cuidou de cães policiais feridos sozinha? Rafael hesitou. Sim, ele finalmente disse, sua voz firme. E ela fez melhor do que a maioria dos adultos jamais poderia. A história foi ao ar naquela noite, cada canal, cada plataforma. Manchetes diziam, menina de 7 anos continua legado de oficial caído, a filha da coragem, a criança que salvou heróis K9. Clipes de filmagens antigas da unidade K9 apareceram na tela. Sargento Lucas Ferreira rindo com seus cães, treinando-os, segurando sua filha em seus braços. O mundo assistiu, corações quebrando e curando ao mesmo tempo. Comentários inundaram aos milhares. Isso me fez chorar. Ela é um anjo da vida real. Seu pai deve estar tão orgulhoso. Doações começaram a fluir para o abrigo local. Mensagens de apoio chegaram de todo o país. E oficiais de cidades vizinhas se ofereceram para ajudar a cuidar dos cães. Naquela tarde, enquanto o sol mergulhava abaixo dos telhados, a Rua das Hortênsias não parecia mais fria ou distante. Os mesmos vizinhos que antes julgavam, agora se alinhavam do lado de fora do abrigo temporário da menina, trazendo comida, cobertores, brinquedos e petiscos para cães. Da janela, a garotinha assistia silenciosamente, sua mão pequena descansando na cabeça de Thor. Pela primeira vez em meses, ela sorriu, não por alívio, mas porque finalmente percebeu que não estava mais sozinha. Rafael ficou ao lado dela e disse suavemente, Vê, às vezes o mundo só precisa entender a história antes de começar a se importar. E naquela noite, a cidade que antes teve pena dela começou a honrá-la, a menina que transformou perda em legado e silêncio em uma voz que alcançou milhões. A atenção veio rápido, rápido demais. Câmeras, entrevistas, luzes brilhantes. Era demais para uma garotinha que havia passado sua vida em silêncio e sombras. Por dias, ela tentou acompanhar, respondendo perguntas, conhecendo oficiais, visitando abrigos. Mas o peso de tudo começou a aparecer. No final da semana, ela desmaiou. Aconteceu durante uma pequena cerimônia na delegacia de polícia, onde o departamento planejava honrar o serviço de seu pai. Ela havia estado em pé ao lado de Thor, agarrando sua coleira, quando seus joelhos de repente cederam. Rafael a pegou antes que ela batesse no chão. Ei, calma agora, ele disse, sua voz tremendo. Os paramédicos entraram correndo, levantando-a gentilmente em uma maca. Thor latiu em angústia, puxando contra sua guia, recusando-se a deixá-la ir. Os outros pastores cercaram a ambulância, caminhando ansiosamente enquanto as sirenes começaram a uivar. No Hospital Santa Cruz, a sala de espera encheu rapidamente. Oficiais, vizinhos e estranhos que só haviam conhecido sua história através de uma tela, todos se reuniram em preocupação silenciosa. Horas passaram. Os cães ficaram do lado de fora da entrada, encharcados na chuva suave da tarde, recusando comida, recusando descanso. A cabeça de Thor descansou contra a porta de vidro, seus olhos nunca deixando o corredor dentro. Rafael sentou ao lado deles, uma mão distraidamente acariciando o pelo de Thor. Ela é forte, ele murmurou. Ela tem o espírito de seu pai. Mas sua voz rachou na última palavra. Dentro, médicos trabalharam para estabilizá-la.
Exaustão, desidratação, estresse. Seu corpo simplesmente havia desistido. Mas mesmo no sono, sua mão não soltava o pequeno pingente que ela usava ao redor de seu pescoço, o distintivo policial de seu pai. Quando o amanhecer chegou, os corredores do hospital brilharam com luz pálida. Uma enfermeira abriu as portas da frente, saindo para onde os cães ainda esperavam. Ela vai ficar bem, ela disse suavemente. Vocês podem entrar agora. Foi uma visão que ninguém jamais esqueceria. 5 pastores alemães caminhando silenciosamente pelo corredor do hospital, caudas baixas, olhos fixos no quarto à frente. A equipe ficou de lado, lágrimas brilhando em seus olhos enquanto os cães alcançavam sua cabeceira. Thor subiu gentilmente, descansando seu queixo ao lado de sua mão. Seus dedos se mexeram e então lentamente seus olhos se abriram. Thor, ela sussurrou, sua voz rouca mais quente. A cauda do cão bateu uma vez contra a cama. Rafael sorriu da porta, seus olhos úmidos com alívio. Bem-vinda de volta, garota! Do lado de fora, o mundo esperava para celebrar um milagre, mas dentro daquele pequeno quarto de hospital havia apenas silêncio. Uma menina, seus cães e o batimento cardíaco de uma promessa que nunca havia sido quebrada. O sol da manhã derramou suavemente através da janela do hospital, transformando as paredes brancas em dourado. A garotinha sentou apoiada na cama, um cobertor ao redor de seus ombros, sua mão pequena descansando gentilmente no pelo de Thor. Os outros pastores deitavam a seus pés, finalmente calmos, como se eles também entendessem que a parte mais difícil havia acabado. Do lado de fora, uma multidão havia se reunido. Repórteres, policiais, vizinhos e estranhos que haviam dirigido horas apenas para vê-la. Mas desta vez, não era curiosidade que os trouxe, era gratidão. Rafael entrou no quarto com um sorriso. Você tem um clube de fãs e tanto lá fora, ele disse, colocando uma pequena caixa em sua mesa de cabeceira. Dentro estava uma medalha de metal, dourada, polida e gravada com o nome de seu pai. Eles querem dar isso a você hoje, por bravura, compaixão e coragem. Seus olhos se arregalaram. Para mim? Rafael assentiu. Para você e para ele. Momentos depois, a porta se abriu novamente. Um homem em uniforme policial decorado entrou. Comandante Silva, o antigo oficial comandante de seu pai. Sua voz estava áspera com emoção. Seu pai foi o homem mais corajoso que já conheci, ele disse. E agora todos sabem que sua filha carrega o mesmo coração. Ele prendeu a medalha cuidadosamente em seu cobertor. O quarto ficou em silêncio, preenchido apenas com o som de alguns fungados silenciosos. Isso não é apenas um prêmio, ele continuou. É um obrigado de cada oficial, cada treinador e cada cão que seu pai treinou. A garotinha olhou para baixo para Thor, lágrimas cintilando em seus olhos. Ele estaria orgulhoso, não estaria? Thor inclinou sua cabeça contra sua mão e ela acariciou seu pelo suavemente. O comandante Silva limpou sua garganta. Há mais uma coisa. Ele acenou e outro oficial entrou carregando um envelope oficial. O departamento gostaria de estabelecer o Santuário K9 Sargento Lucas Ferreira em sua honra. Será um lugar onde cães de serviço aposentados e feridos podem receber cuidado adequado. E você, jovem dama, será nossa consultora honorária. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas de esperança. Eles realmente vão ter um lar? O comandante sorriu. Um lar adequado, com veterinários, treinadores e todo o apoio que eles merecem. E você pode visitá-los sempre que quiser. Rafael se ajoelhou ao lado de sua cama. Você fez algo incrível, garota. Você manteve a memória de seu pai viva quando o mundo havia esquecido. Você mostrou a todos nós o que significa verdadeira lealdade. Do lado de fora da janela, a multidão começou a aplaudir. Suave no início, depois crescendo em uma onda de som que encheu o hospital.
A garotinha olhou para fora, vendo todos aqueles rostos, pessoas que uma vez a temeram, agora em pé com respeito e amor. Ela sussurrou: "Eu só queria mantê-los seguros, como meu pai teria feito." Rafael sorriu. "E você fez. Você fez mais do que isso. Você nos ensinou que heróis vêm em todos os tamanhos." Thor latiu suavemente, e os outros cães se levantaram, suas caudas abanando pela primeira vez em dias. Rafael ficou em pé e se virou para a porta. "Agora, que tal sairmos daqui e mostrarmos ao mundo a garota corajosa que eles estavam esperando para conhecer?" Ela assentiu, limpando suas lágrimas, e pela primeira vez desde que seu pai partiu, ela sentiu algo que havia esquecido há muito tempo: esperança. 2 semanas depois, a Rua das Hortênsias parecia completamente diferente. A velha casa decrépita havia sido reformada, sua pintura fresca, janelas substituídas e a cerca reconstruída forte e alta. Uma placa nova pendurava acima do portão: Santuário K9 Sargento Lucas Ferreira, em memória de um herói, em honra de sua filha. A cerimônia de inauguração atraiu centenas. Oficiais de polícia em uniforme completo, treinadores de cães, veterinários e famílias que haviam sido tocadas pela história. Câmeras piscavam, mas desta vez a atenção parecia calorosa, não invasiva. A garotinha estava na frente, vestindo um vestido azul simples, Thor ao seu lado como sempre. Seu cabelo estava arrumado em 2 tranças limpas, e embora ela ainda parecesse pequena entre a multidão, havia algo diferente nela agora: confiança. O comandante Silva se aproximou do microfone. "Hoje não estamos apenas abrindo um santuário, estamos honrando um legado. O sargento Lucas Ferreira dedicou sua vida a treinar e cuidar de cães que servem e protegem. Quando ele caiu, sua filha pegou essa tocha sem hesitação, sem recursos, sem ajuda, mas com amor ilimitado." Ele fez uma pausa, sua voz quebrando ligeiramente. "Ela nos lembrou que coragem não é sobre força, é sobre coração." A multidão aplaudiu, e a garotinha corou, seus olhos baixando timidamente. Rafael ficou nas proximidades, filmando o momento, mas desta vez não para viralizá-lo, para preservá-lo. Uma por uma, famílias se aproximaram para agradecer a ela. Uma mulher idosa segurou suas mãos e sussurrou: "Meu filho era um treinador K9. Ele teria amado isso. Obrigada por cuidar deles." Um jovem oficial se ajoelhou na frente dela. "Eu trabalho com cães de serviço. O que você fez, garota, é o que todos nós aspiramos. Você é uma inspiração." Ela não sabia o que dizer, então apenas sorriu, acariciando Thor, que permaneceu pacientemente ao seu lado. Então veio o momento que todos esperavam. O comandante Silva entregou a ela uma chave dourada. "Esta é sua. O santuário funcionará com profissionais, mas você sempre será bem-vinda aqui. Estes cães, seu legado, agora estão em boas mãos." Ela segurou a chave apertado, lágrimas brotando novamente. "Posso visitá-los todos os dias?" Ele sorriu. "Todos os dias." Conforme o sol começou a se pôr, lançando luz dourada sobre o santuário recém-construído, a garotinha caminhou através do portão com Thor e os outros 4 pastores. Dentro, o lugar estava transformado. Canes limpos e espaçosos, áreas de recreação, uma clínica veterinária totalmente equipada. E no centro, uma estátua de bronze. Um oficial K9 ajoelhado ao lado de seu pastor alemão, olhando um para o outro com respeito mútuo. A placa embaixo dizia: "Para aqueles que servem com patas e coragem." Ela tocou a estátua suavemente, sussurrando: "Nós fizemos, papai. Eles estão seguros agora." Atrás dela, Rafael observou, seu coração cheio. Ele havia começado esta jornada como um observador curioso, mas agora ele era parte de algo maior, uma comunidade que havia se unido. Um legado que nunca seria esquecido. Conforme a noite caiu e as estrelas começaram a aparecer, a multidão lentamente dispersou.
Mas a garotinha permaneceu, sentada na grama fresca ao lado de Thor, observando os outros cães brincarem pela primeira vez em anos, sem preocupação, sem medo. Rafael sentou ao lado dela. Como você se sente? Ela pensou por um momento, então sorriu. Leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado. Ele assentiu. Você carregou isso sozinha por tempo demais, mas agora você tem uma família inteira ao seu redor. Ela olhou para cima para ele. Você também? Rafael sorriu. Sim, eu também. Eles sentaram em silêncio por um tempo, apenas observando as estrelas. Então ela disse baixinho. Meu pai costumava dizer que toda tempestade acaba. Você só tem que ser corajoso o suficiente para esperar o sol. Rafael sentiu um nó em sua garganta. Seu pai era um homem sábio. Ele era, ela concordou. E eu vou me certificar de que todos sempre se lembrem disso. Naquela noite, enquanto a lua subia sobre o santuário K9 Sargento Lucas Ferreira, uma menina que uma vez caminhou sozinha, agora tinha um mundo inteiro ao seu lado. E em algum lugar entre as estrelas, um pai assistia orgulhosamente, sabendo que sua filha havia mantido a promessa. Não apenas mantido, mas transformado em algo belo, duradouro e cheio de amor. Muito obrigado por ter ficado até o final desta história que mexe com o coração. Se ela tocou você de alguma forma, deixe aqui nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou. Você já conheceu alguém que carregou um legado tão pesado? Compartilhe sua história com nossa comunidade. Adoro ler cada comentário. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito. Estamos aqui toda semana trazendo histórias reais que inspiram, emocionam e nos fazem acreditar na bondade humana. Aperte o sininho para não perder nenhuma. Até a próxima história. E lembre-se, coragem não está no tamanho, está no coração.